modernidades, que hoje nós temos modernidade, né? No Salmo 27. Salmo 27. E eu gostaria de ler com vocês do versículo 4 até o versículo 6. Salmo 27, versículos 4 ao versículo 6. Salmo 27, versículos 4 a 6. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional. A gente faz até uma opção por algumas versões mais modernas, né? Embora a nossa mais conhecida Almeida, né? Revista atualizada, revista corrigida, mas a linguagem, a língua portuguesa é viva, é dinâmica e é contextualizada. Por exemplo, ninguém usa hoje, né, aquele abrir-se-vos-á, né? Ninguém fala mais assim, né? Abrir-se-lhe-á, né? Dar-se-vos-á. Então, as versões modernas trazem o mesmo texto, a mesma verdade, mas na nossa linguagem mais contemporânea, para a gente ter uma ideia, né? Porque os nossos filhos hoje não conhecem isso, né? Antigamente, né, nós usávamos isso, mas hoje a nossa língua portuguesa está tão fragilizada pelos ensinos, porque os nossos adolescentes já não sabem o que é conjugar o verbo no pretérito imperfeito. O que é isso, pastor? Presente do subjuntivo, do indicativo, o que é isso? Futuro do pretérito. E aí, quando pega esse texto desse, o que é abrir-se-vos-á, o que é abrir-se-lhe-á, o que é dar-se-vos-á? Então, por isso que as sociedades bíblicas têm atualizado as Bíblias, não no sentido de mudar, né, o texto lá. A sociedade é fiel à mensagem, só está trazendo uma linguagem mais contemporânea para a gente entender. E uma das linguagens é a NVI, mas nós temos a nova tradução transformadora, nós temos a Bíblia Viva. Então, a Almeida do século XXI, que é uma excelente tradução. Mas o Salmo 27, aqui na minha versão NVI, versículos 4 a 6, diz o seguinte: interessante que esse salmo foi escrito por Davi, tá, gente? A maioria dos salmos foram escritos por Davi, mas nem todos. Nós temos salmos de Salomão, um salmo de Moisés, filhos de Coré, salmos de Asaf, salmos anônimos. E esse é um dos salmos de Davi. E ele diz aqui no versículo 4 até o versículo 6: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Lendo esse salmo mais especificamente, eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção, meditássemos, talvez em frase por frase, do que o salmista diz no versículo 4, que eu vou repetir. Ele diz aqui no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Dito isso e lido esse texto, eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. Sejam sinceros com vocês mesmos, porque a Bíblia fala que Deus sonda os nossos corações. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Olha, acho que todo mundo quer ir para o céu. Embora alguns não levantaram a mão, né? Mas acho que todos querem ir para o céu. Não é isso? Todo mundo aqui quer ir para o céu. Ir é uma coisa. Agora, quem quer morar no céu?
E a gente não tem ideia suficiente do que é o céu, do que é morar no céu. Paulo, ele conta no capítulo 12 de 2 Coríntios que ele foi arrebatado e que viu coisas lá no paraíso que não era lícito contar a um ser humano mortal. Eram coisas indescritíveis. Mas para que a gente tenha uma noção de que o céu é algo fantástico, maravilhoso, a Bíblia traz algumas ilustrações para a gente entender, falar que lá não haverá choro, não haverá pranto, né? Vai ser dia constantemente. Lá no céu as coisas vão perder o valor, porque hoje o ser humano mata por causa de ouro. Lá no céu a gente vai pisar em ouro. Vamos pisar em ruas de ouro. Mas para morar no céu, a gente precisa atender a alguns requisitos, preencher alguns requisitos que o Senhor deixa registrado na sua palavra. Para morar no céu, Jesus disse lá em João 14, olha, para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas dá um tempo que vocês irão para lá, porque eu vou, mas voltarei, vou buscá-los, para que onde eu estiver vocês estejam também. Então, portanto, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, que o Senhor voltará, Senhor Jesus, para arrebatar, levar a sua igreja para estar com Ele. Paulo volta a repetir isso no capítulo 15 de 1 Coríntios, falando da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja para estar com o Senhor todos os dias. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 dá um vislumbre do que é estar com o Senhor lá no céu. E aí aqui todo mundo diz que quer morar no céu. E o que seria aqui na terra um lugar parecido com o céu? Eu gostaria de ouvir vocês. O que seria aqui na terra um lugar parecido com o céu? É o horto ali? É ou não? Tem aqui na terra algo que é um vislumbre, é um flash de luz para representar o céu? Tem ou não? Não? Tem? Vocês estão tímidos? Estão com vergonha de se expor? O que aqui na terra se parece mais com o céu? Oh, alguém falou igreja. Então tem muita gente que quer morar no céu, mas não quer congregar. Se você não quer congregar, que é algo que mais se parece com o céu, como que é ir para o céu? Que nós estamos vivendo um período dos desigrejados, dos movimentos do sem igreja, o MSI, movimento do sem igreja, que por qualquer coisinha se afasta da igreja, né? Eu brinco com os meus alunos, porque na igreja tem um bocado de crente timaia, que ele quer sair da igreja e fica lá, me dê motivo para ir embora. E tudo culpa a igreja. E não quer congregar. Agora, olhando para esse salmo, gente, olha que coisa maravilhosa, onde o povo de Israel só tinha um lugar para congregar, que era o templo, que era o tabernáculo. E veja a dimensão e o valor que o salmista Davi dá para congregar. E por isso, olhando para esse salmo, especificamente o versículo 4, eu queria propor o tema para esse sermão: valorizando o ato de congregar. Valorizando o ato de congregar. Então, olhando para esse texto em que Davi escreveu de uma forma tão dinâmica e tão contundente e tão abrangente, vamos olhar um pouquinho o que ele quis dizer quando ele fala uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei constantemente, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Primeiramente, acredito que o Davi queria mostrar que a oração dele, ou um dos motivos da oração dele, era congregar. Veja que ele fala: uma coisa pedi ao Senhor. É como se ele tivesse assim: olha, eu só tenho um pedido para fazer para Deus, e eu preciso escolher esse pedido.
Eu preciso ter sabedoria para escolher o que seria melhor para mim. Se Deus chegasse para mim e falasse assim: Davi, o que você quer? Você tem um pedido. O que você quer? Ele diz aqui, olha, uma coisa pedi ao Senhor. Então o salmista nos mostra nesse texto que congregar era um dos motivos da oração dele. E aí cabe uma pergunta para nós: você ora pedindo para Deus te dar condições de congregar? Tem crente que ora para tudo, para trocar de carro, para trocar de casa, para trocar de emprego, para arrumar uma namorada, para casar. A gente ora para enfermidade, e tudo isso é válido, tudo isso Deus atende, tudo isso é bíblico, e tudo isso deve ser feito. Mas alguém ora para congregar? Às vezes a gente ora quando quer mudar de igreja. Assim, eu me orienta, né? Eu mudei de endereço, eu quero um lugar para congregar. Mas você que não quer mudar de igreja e que tem a opção de congregar, você ora para congregar? O salmista estava orando, ele fala: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor. Veja o valor que o salmista dava para o ato de congregar. Ele orava pedindo. Nós cantamos um cântico aqui, não sei se é do altar ou do Davi Sacker, que é o maior tesouro. Lembra? Algo te peço, que é o que anseia o meu coração, desejo sempre estar em tua presença. Olha, algo te peço, e é o que anseia o meu coração, desejo sempre estar em tua presença. O tabernáculo, gente, o templo para o povo de Israel era uma coisa imprescindível, tão importante, de alto valor, que para eles significava a presença de Deus. E por diversas vezes, e quando o templo foi inaugurado, quando Salomão dedicou, a coisa foi tão fantástica que a Bíblia fala que aquele lugar encheu de fumaça, que os sacerdotes não puderam ficar lá, e a fumaça da presença de Deus encheu aquele lugar, e o povo percebeu: Deus está presente entre nós, Ele está no seu tabernáculo. E o salmista aqui escreve no Salmo 73, o Salmo 84, o Salmo 122, vários textos falando sobre o desejo, a alegria, o compromisso de congregar. Todos os sábados eles saíam em procissão, que são os salmos de 120 em diante, que é os salmos de peregrinação, os cânticos de romagem, os cânticos de degraus. Eles iam em procissão para louvar a Deus lá no templo. E o salmista está dizendo que ele ora, olha, é como se ele tivesse um único pedido: olha, Davi, o que é que você quer? Deus chegou para Salomão e falou: Salomão, pede-me alguma coisa. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. E Deus deu para ele sabedoria e riqueza. E Davi, ele entende, ele fala assim: olha, eu peço uma coisa ao Senhor. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo a oportunidade de congregar, gente. Então, para o salmista, congregar era um dos motivos de oração dele. Ele tinha outros motivos, mas ele tinha prioridade em congregar. E quantas vezes a gente desvaloriza isso? Temos tanta oportunidade de congregar, mas não valorizamos. Colocamos empecilhos. Eu não vou porque está chovendo. Não vou porque está calor. Aí vou ligar aquele ar-condicionado, vai ficar muito frio. Aí depois, se não liga, vai ficar muito quente. Já está chovendo, eu não vou. A gente arruma tanta desculpa, né? Não vou porque eu estou com dor de cabeça. O salmista faz esse pedido veemente, contundente: uma coisa eu pedi ao Senhor. Que coisa foi que ele pediu? Que eu possa viver na casa do Senhor. Olha, gente, ele não queria apenas ir esporadicamente, ele queria ser um hóspede, ele queria estar constantemente na casa do Senhor, no templo, no tabernáculo. Então a primeira coisa que a gente vê nesse versículo é que congregar era um dos motivos de oração do salmista. Outra coisa que a gente vê nesse texto, que congregar era uma busca constante do salmista. Ele não apenas orava,
sua parte. Ele diz que sua oração é algo que ele procura, que ele busca, que ele deseja, que ele vai ao encontro. Ele não fica só orando: oh Senhor, eu quero congregar, oh Senhor, eu quero congregar, como é gostoso. Mas ele fala que ele ora e que busca, que procura. Ele age em consonância com esse pedido. Ele não apenas ora e fica lá esperando que algo aconteça, esperando que o anjo chegue lá e fale assim: olha, eu trouxe aqui o Uber celestial, entra que eu vou te levar lá para o culto, vou sentar do teu lado. Não, ele fala: olha, eu pedi, mas eu estou procurando, eu estou buscando. Ele ora porque entende que é necessário. Sabe por que a gente ora? E por que a gente deve orar? Porque o inimigo sabe. Ele vai colocar tanto empecilho para a gente não congregar. Na hora que a gente está se arrumando, vai chegar alguma visita inesperada. Faz tempo que eu não vejo. Chama ele para vir para o culto junto. E o inimigo faz isso. E Davi sabe disso. Sabe que o inimigo coloca ciladas e a gente precisa orar: Senhor, olha, não deixe que nenhum empecilho aconteça. Teve um testemunho de um camarada que era bruxo e que quando ele foi para um culto, que tinha a decisão de ir para o culto para entregar a sua vida a Jesus, ele fala que para chegar lá foi uma luta, foi uma batalha espiritual travada, difícil. E Davi está dizendo: olha, eu pedi ao Senhor, mas eu apenas não pedi, eu procuro, eu busco. Então, Davi não apenas ora, mas ele age em consonância com isso. Ele pede, mas também faz sua parte. Não fica sentado esperando as coisas acontecer. Ele diz que sua oração é algo que ele procura. Uma coisa pediu ao Senhor e é o que procuro. Ele está dizendo que a oração dele é algo que vem do coração dele, é o desejo dele, mas ao mesmo tempo esse desejo leva à ação. Eu oro pedindo ao Senhor aquilo que eu procuro. O que eu procuro? Viver na casa do Senhor. Então Davi mostra que congregar era um dos motivos da oração dele. Ele mostra também que congregar era uma busca constante. Ele não busca apenas uma vez e para, é uma busca constante. Em terceiro lugar, ele nos mostra que orar era um estilo de vida dele. Que eu possa morar na casa do Senhor às quartas-feiras à noite, aos domingos de manhã, no culto de domingo à noite, é isso? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele está dizendo: Senhor, se eu tiver que escolher um lugar para ficar, é na tua casa. E eu quero estar lá todos os dias da minha vida. Eu quero preencher a minha vida com a tua presença. Então, essa figura que o salmista ilustra aqui, de estar constantemente na casa do Senhor, sugere uma comunhão constante com Deus. Um CD antigo do Ministério Koinonia fala assim, recebe a honra, e a cantora diz o seguinte: para sempre eu quero estar na casa de Deus, fazer tua vontade, servir ao Senhor. Quero estar prostrado na casa de Deus. Ali eu recebo vida, ali eu recebo força, sou cheio de amor. É a oração, é o desejo. Davi está dizendo isso. Essa figura reflete, sugere essa comunhão constante. Ele está dizendo que quer ser hóspede do Senhor, não apenas por um período determinado, mas ele quer ser hóspede por um período indeterminado. Eu quero estar para sempre na casa do Senhor. No Salmo 84 ele fala assim: eu prefiro estar na porta do Senhor do que estar lá na tenda da vaidade, da devassidão. Ele fala: é melhor um dia nos teus atos do que 1000 dias fora dele.
Salmo 23 que a gente conhece, o Salmo do pastor, como é que ele termina? Habitarei na casa do Senhor por muitos e muitos dias. Salmo 23, 6. E Davi está refletindo isso. Congregar para ele era um estilo de vida. Não é algo que ele faz esporadicamente. Não é algo que ele faz como obrigação. Não é algo que ele faz como um hobby. Ou porque alguém vai cobrar. Ou porque ele quer fazer uma troca com Deus. Não. Era o estilo de vida dele. E o congregar tem que fazer parte da nossa vida, tem que ser o nosso estilo de vida, gente. Porque, como eu falei, todos nós queremos ir para o céu. E a gente tem que aprender a viver como um verdadeiro cidadão do céu aqui na igreja. O Senhor nos lapida aqui na igreja, nos fortalecendo, para a gente aprender a ouvir não, para a gente aprender a lidar com aquele irmão que não corresponde às nossas expectativas, aquele irmão que é o nosso espinho na carne, para a gente aprender a fazer a escolha certa, para a gente aprender a ter comunhão, a contar com a ajuda dos santos. Lembra, gente? Atos, capítulo 5, quando os discípulos, Pedro e João, tinham sido açoitados, o que eles fazem depois que são libertos? Fala que eles correram para os céus. Foram lá para a igreja, capítulo 4, perdão. Foram lá para a igreja. Encontrar os irmãos e contar tudo que Deus tinha feito. E ainda se alegrar por ter sido escolhido digno para sofrer por amor ao Evangelho. No capítulo 5, Pedro está, capítulo 12, né? Pedro está preso, mais uma vez. E aí a gente vê lá a igreja em oração. Em oração. Oração constante. Vê lá que o anjo vai lá, acorda Pedro, Pedro está amarrado, tem soldados, tem a prisão, depois tem um grande portão, a gente faz a conta, ela tem mais ou menos 20 soldados. O anjo acorda ele, se levanta, e ele começa a sair, cai as algemas, as prisões vão se abrindo, aquele portão abre, ele se diz que ele está lá fora e percebe que não é sonho, é verdade. E ele vai lá onde a igreja estava orando incessantemente. E ele precisou bater 3 vezes. Se você prestar atenção, foi mais fácil para Pedro sair da prisão do que entrar numa reunião de oração, porque o povo estava lá. Veja o valor que eles davam para congregar. E o salmista mostra que congregar é um estilo de vida dele. E mais à frente o salmista mostra também que congregar oferecia a ele um momento de contemplação. Ele diz aqui, olha, mais uma vez, uma coisa pedi o Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. É lá no templo que ele ia contemplar a beleza de Deus, a santidade de Deus, a formosura de Deus. A gente vê essas expressões no livro de Salmos. A gente vê isso na visão que Isaías teve no capítulo 6, os anjos voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É lá no templo que ele iria ter esse momento de contemplação, contemplar o caráter, a bondade, os atributos de Deus. A referência aqui é a beleza, o encanto do caráter divino, tal como se manifestava particularmente no culto público a Deus, ou por aqueles símbolos que no culto antigo foram designados para tornar esse caráter conhecido. A nuvem de glória, que significava a presença de Deus. No tabernáculo e no templo havia uma manifestação do caráter de Deus que não era vista em outro lugar, porque eles já iam preparados com o coração aberto. Eu vou lá me encontrar com o Senhor, eu vou lá contemplar a beleza da sua santidade, eu vou lá enaltecê-lo, eu vou lá ser tocado por Ele. Todo o culto foi adaptado
para elevar, confortar e santificar a alma. Grandes verdades eram trazidas à mente quando o povo ia para o culto. E foi na contemplação dessas verdades que o salmista Davi aqui procurou elevar e purificar a sua própria mente e sustentar nos problemas e perplexidades da vida. Ele sabia que ali na presença de Deus, a sua alma ia ser cheia, satisfeita da presença de Deus, e ele ia sair dali leve, sem aqueles problemas que estavam lhe atormentando. Os problemas poderiam continuar, mas a sensação da presença de Deus era tão grande que ele já não dava mais valor para aquilo. É como ele diz no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, eu de nada terei falta, porque Ele preenche a minha alma, satisfaz o vazio. O salmista ia para o templo com isso, com essa vontade da sua alma ser cheia, do seu coração ser inundado da presença de Deus. É isso que falta em nós, gente. Nós estamos vivendo aqui no terceiro milênio, no século 21, estamos perdendo isso. Estamos perdendo essa capacidade e essa oportunidade de contemplar a Deus. Porque tem gente que só vai para o culto para buscar alguma coisa de Deus, para receber algo. Até os nossos cânticos antigos, se a gente não perceber, lembra? Eu vim buscar uma bênção. Você veio buscar bênção? Aqui é lugar de bênção, mas tem coisa mais importante. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Você veio para se encontrar com Deus. Aleluia. Tem que ser realmente uma noite feliz. Tem que ser realmente um santo lugar. Você vem para permitir que Deus inunde o seu coração, a sua alma. Você vem para se abrir diante de Deus, dizer: Deus, eu estou aqui para te louvar, porque o Senhor é meu maior tesouro, eu não sou nada sem ti. O Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Como diz o salmista: olha, Senhor, eu te dou graça, porque de um modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste, e a minha alma sabe muito bem. E é por isso que ele dizia: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma anseia e desfalece pelos teus átrios. Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. O salmista sabia que congregar oferecia a ele um momento de contemplação, contemplar a beleza, a santidade, o caráter de Deus. E ele finaliza esse versículo 4 dizendo e trazendo para nós que congregar oferecia a ele um momento de aprendizagem. E ele diz no finalzinho: para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Nós fizemos isso de manhã. Nós temos feito isso todos os domingos de manhã. Nós temos feito isso às quartas-feiras e no domingo também, embora seja culto público. A gente vem para buscar a direção de Deus, para buscar orientação, porque a igreja precisa ser uma comunidade pedagógica, uma comunidade que ensina a palavra de Deus. Não é uma comunidade de autoajuda, mas é uma comunidade de ajuda lá do alto. Amém. Trazer as orientações do céu para nós. E o salmista vai no templo, ele quer aprender mais sobre Deus. Ele quer buscar a orientação de Deus para a sua vida. Ele quer aprender como lidar com os seus problemas no dia a dia, com a sua agenda no dia a dia. Ele quer aprender como ser um verdadeiro cidadão do céu. Ele quer aprender como agradar a Deus. Ele quer aprender, como diz aquele hino: foi Jesus que mostrou o caminho do céu, se não há outro meio de ir. Ele quer saber como ele tem que fazer para entrar no céu, para ser um cidadão do céu. Ele quer saber como agradar a Deus, não querendo nada em troca, mas saber que ele foi criado para adorar. Lembra que a gente canta? Meu prazer é te louvar, foi para isso que eu nasci.
E o salmista diz: olha, eu quero buscar as orientações no seu tempo. É lá que eu vou aprender mais sobre ti. É lá que o meu coração e a minha mente vai estar aberta para receber as tuas orientações. E se você for mais à frente, gente, tem outras coisas, mas eu quis ficar só no versículo 4. Mas se você ver o versículo 5, ele fala assim: olha, ele está dizendo que ele recebe bagagem lá no templo para enfrentar as adversidades. Ele diz no versículo 5: porque no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. É esse momento que para ele era eterno na casa de Deus, que ele ia receber alimento, que ele ia receber apoio, que ele ia receber orientação, fundamento para vencer os percalços da vida. Porque no dia da adversidade o Senhor me guardará protegido. Amém. E ele ainda diz no versículo 6, e eu vou triunfar sobre os inimigos que me cercam. Ele está dizendo: eu estou cheio da presença de Deus. Pode vir o diabo, pode vir toda sorte de anjos malignos. Eu vou estar protegido, eu vou triunfar sobre qualquer hoste maligna, sobre principados e potestades, sobre legião de demônios, porque eu estou cheio da presença de Deus. Eu vou triunfar sobre os inimigos que me cercam. E ele diz no versículo 6: em seu tabernáculo eu vou oferecer sacrifício com louvor, e eu cantarei e louvarei o Senhor. Ele está dizendo: é lá que eu aprendo, e é lá que eu retribuo ao Senhor com cânticos de louvor a Ele. Momento de louvor, gente, não é apenas para a gente cantar com os lábios, é para expressar a nossa gratidão, é para expressar o nosso amor a Deus. Glória a Deus. É isso que o salmista está querendo dizer. É isso que a gente precisa entender. Olha, em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Voltando para o versículo 4, presta atenção. Olha que coisa bonita. Faça desse versículo 4 o seu referencial. Salmo 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que a gente, como salmista, faça do congregar um dos motivos da nossa oração. Que a gente, como salmista, faça do congregar uma busca constante da nossa vida. Que a gente, como salmista, faça do congregar um estilo de vida. Que a gente, como salmista, faça do congregar um momento da gente contemplar a beleza de Deus, contemplar o caráter de Deus, louvar. Que a gente, como salmista, entenda que congregar é o momento da gente buscar aprendizagem do Senhor. Pai querido, nós somos gratos pela Tua palavra que se renova a cada manhã. Que talvez não tenha feito com tanto entusiasmo e com tanta eloquência a explanação disso que Davi deixou registrado para nós, mas que o Teu Santo Espírito trabalhe ainda nas nossas mentes e corações, para que a gente valorize o congregar no meio dessa geração tão acomodada, tão vazia da Tua presença. Que a gente possa ter essa sede de Davi de buscar a Tua presença, Pai. Toca em nossos corações, continua trabalhando na nossa mente e nos nossos corações para a glória do Teu nome. Eu te peço isso em nome de Jesus. E ele termina dizendo: olha, eu cantarei e louvarei o Senhor. Então vamos cantar, vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé?